Olá pessoal, hoje trago aqui para vocês a explicação do nosso último caderno, caderno de atividade 7 de língua portuguesa, né? Mas antes de começar a explicar cada detalhe de atividade, sobre os tipos de textos que a gente vai trabalhar, sobre as soluções das atividades, eu quero parabenizar vocês que mesmo com tantas dificuldades se esforçaram para manter esses cadernos em dia. A gente sabe que não é uma tarefa fácil, né? Porque um trabalho sem orientação do professor, sem ele estar ali próximo, sem aquele tato próximo, aquela explicação mais próxima, né? A gente sabe o quanto é difícil. Esse ano foi difícil para todo mundo, né? Difícil para os professores tentar atender os alunos, a burocracia que aumenta bastante, né? A dificuldade do elo de comunicação, a dificuldade de acesso aos alunos que não conseguiram ali ter uma internet, né? Os pais que ficaram angustiados a não conseguir ajudar seus filhos ali com a explicação da matéria. E então é um ano de extrema dificuldade, mas é um ano de também extrema superação, porque ele veio nos dar um baile de, de que a gente tem que se esforçar, a gente tem que passar dos nossos limites, né? E a gente tem que fazer sempre mais aquém do que a gente pode fazer para a gente, né, conseguir manter ali a rotina de estudo e conseguir aprender, tá? Estou orgulhoso de todos os meus alunos que se esforçaram bastante, que correram atrás, fizeram as suas atividades, cumpriram com suas obrigações, mesmo a gente tendo como obstáculo a distância, tá? Eu parabenizo vocês, parabenizo os pais de vocês, que da certa forma, naquela forma que eles puderam, eles apoiaram vocês nessa empreitada, nesse período de trabalho, tá? Então eu trago aqui uma mensagem de parabenização a vocês por tudo que vocês fizeram e pela barra que vocês enfrentaram, tá ok? Aqui é o nosso caderno de atividade 7, é o nosso último caderno deste ano, né? Eu queria trazer mais respostas para vocês de como vai ser esse fechamento de ano. Não fica ao nosso encargo trazer essas informações, até porque a gente é organizado quanto à secretaria, nós também estamos aguardando orientações para saber como que vai ser esse fechamento de ano, mas certeza de que aqueles que cumpriram com a sua parte e fizeram todos os cadernos não têm, né, nenhuma dificuldade. Que tiraram suas dúvidas, é claro, que fizeram o caderno bem feito e correram atrás e se esforçaram, né? Não vão ser prejudicados, tá? Podem ter certeza disso. No último caderno eu trago uma notícia, né? Ela é até a expressão usada aqui, tenebrosa, né? Mas ela retrata e fala sobre a superstição, até onde pode ir a superstição das pessoas, né? Então ela vai tratar de uma notícia de um determinado local na África, né? Uma notícia até muito triste de como as pessoas que são diferentes lá são tratadas, onde entra o detalhe da superstição, né? É uma história, apesar de ser um pouco chocante, ela é verídica, tá? Então ao você ler aqui, você vai ver aqui a fonte, ó, de onde foi retirada a notícia e o ano, né? Então nós não estamos falando de 30, 40 anos atrás, minha gente, nós estamos falando de alguns anos atrás. Então é escabroso a gente pensar que acontece esse tipo de coisa no nosso mundo ainda hoje, na atualidade, né? Então, publicado aqui na revista Veja pela Natália Butti, em 30 de nove de 2009. Uma notícia estarrecedora de como as pessoas que nascem com uma certa particularidade diferente do comum daquele país são tratados, né? Tudo em situação de superstição, né? Se você não sabe, procura a significação dessa palavra para que você possa compreender essa notícia e tudo que aconteceu nela, ok? Feito toda a leitura, entendeu, discerniu e compreendeu tudo que está sendo tratado no texto, vamos passar para as atividades, ok? Então, qual é a finalidade do texto? Lembrando
que a finalidade do texto tem a ver com para que ele foi escrito, né? Eu acabei de responder para vocês que é uma reportagem, uma notícia, né? Que traz informações sobre um determinado lugar e como essas pessoas são tratadas. Então, qual é a finalidade desse texto? Sabendo que é uma notícia, você consegue me explicar, né? Ainda tem duas perguntinhas aqui que você não pode deixar de responder para a sua questão não ficar incompleta. O que você pensa a respeito disso? Comente, né? Questão 2. Por que no primeiro parágrafo a autora explica o que é albinismo? Aqui, quando você for no primeiro parágrafo, ó, em um determinado trecho, ela vai falar aqui, ó, albinismo é uma deficiência na produção de melanina, o pigmento que dá cor à pele, olhos, cabelos e protege da radiação, né, sensíveis à luz. Então, no primeiro parágrafo, ela explica o que é albinismo, né? Então, por que você acha que ela explica albinismo? Pensa assim, é uma notícia, eu estou lendo a revista Veja, eu não conheço e não sei o que é albinismo. Qual é a importância da autora explicar isso para mim? Tá? Então, pense nisso para você responder. Aí vem a resposta, vem a pergunta pessoal. Você sabia do que se tratava? Você sabia o que era o albinismo, né? Você sabia qual é a característica que ele atribui às pessoas? Então é uma pergunta pessoal ali, tá? Terceira questão, por que nenhum albino está salvo na África? Isso é informação no texto, tá? No texto ele vai estar abordando aqui uma certa parte do texto e ele vai te explicar por que nenhum albino, nenhuma pessoa que nasce com essa falta de melanina, com essas características, está a salvo na África. Por que justamente na África? Quando você ler o texto você vai entender, tá? A minha segunda pergunta, embutida na terceira, é o seguinte: por que o albinismo lá chama mais atenção do que nos outros continentes? Se esses albinos, né, vivessem na América Latina, especificamente aqui no Brasil, será que eles teriam o mesmo tratamento que eles têm na África, né? Eles sofreriam as mesmas consequências que sofreriam na África, né? Então, pensa um pouquinho sobre o que o texto expõe para responder, tá? Quarta questão, que sensação o texto não verbal lhe transmite, tá? Por quê? Sensação quer dizer sentimento, tá? O que você sente em olhar aquele texto não verbal. O que é um texto não verbal? É um texto composto por imagens, tá? Então você vê aqui ao centro, ó, uma criança albina, né? Você vê que existe o contraste muito grande, porque na África o seu povo é negro, né? E albino, por sofrer a deficiência de melanina, né, a pigmentação da pele, ele nasce em ausência, com ausência, ele não tem nada dessa pigmentação, então ele é extremamente branco, né? Então existe um contraste muito grande. Então, para você analisar essa imagem, né, analise o comportamento, a mãe, como essas pessoas à volta estão olhando esta criança, né? Que sentimento você acha que ele está tendo naquele momento, né? As ações, o comportamento, enfim, que sentimento te traz essa foto, essa imagem, tá? Ok? E depois você vai explicar por quê. Ah, eu me senti angustiado, então vai responder por que angustiado. Ah, me senti feliz, por que então você se sentiu feliz? Você vai definir suas respostas com elementos do texto, ok? Elabore um texto publicitário curto, tá? Fazendo uma campanha contra a prática de caça, da caça de albinos, tá? Então, é como se você fizesse uma frase, né? Chamando aquele povo ali para não praticar essas atrocidades contra o albino. Como é que ficaria esse slogan, né? Então, o texto publicitário, você vai definir um slogan aqui, né? Uma chamada para que as pessoas mudem o comportamento delas em relação de como os albinos são tratados, ok? A sexta questão é: qual seria a melhor autoridade que as autoridades poderiam tomar a respeito dessa prática macabra? Tendo em vista tudo que os albinos sofrem na África, como você acha que as autoridades poderiam combater essas mazelas que o pessoal acomete aos albinos, né? Então, o que eles poderiam fazer para defender os albinos? Pense na sua resposta, pesquise,
meios de proteção aos grupos menores, né? E coloque aqui suas respostas. Lembrando que você pode ler sobre o assunto, buscar informação, né? Como seria resolvido esse problema lá na África, ok? Para as questões 7 a 11, eu tenho um pequeno texto interessante que ele vai falar sobre o comportamento do gambá quando ele se sente acuado, ou seja, quando ele vai ser encurralado por um predador, como é a reação dele, né? Essas atividades aqui, além de ser interpretativas, né? Então preste bastante atenção, né? Alguns animais se fingem de mortos para. Então esses animais, ele entra ali, né? O gambá, que cita o comportamento, ok? Oitava questão, escolher uma alternativa. Os gambás, quando atacados, preferem, conforme informação no texto, qual é a característica aqui que vai ao encontro do comportamento dos gambás. Tá? Qual dessas alternativas corresponde ao comportamento do gambá quando ele é atacado? Okay? Nona, assinale a alternativa que contém uma afirmação do texto. Quando eu falo afirmação do texto, eu estou falando de uma maneira global, tá? Que é sintetizado a ideia toda do texto, não uma parte específica. Então, teoricamente, eu já estou respondendo esse item para vocês pensando no texto de uma forma generalizada e não particular, né? Não com fragmentos do texto, tá ok? Décima questão, na frase eles se deitam imóveis parecendo mortos, o sentido contrário, presta bastante atenção nessa palavra aqui, ó, até vou realçar. Contrário da palavra grifada é, qual é o contrário da palavra imóvel? Nós estamos trabalhando aqui com o antônimo, ou seja, o sentido contrário. Qual que é o contrário de amor? Ódio. Qual que é o contrário de claridade? Escuridão. Então, eu não sei o que é imóveis. Pesquisa. Imóveis, o sentido da palavra. Sabendo o sentido da palavra, qual é o sentido contrário disso? Aí você vai optar por uma alternativa ali, né? Sem medo, quietos, parados, em movimento. Qual é o sentido contrário, tá? Contrário. Número 11. Em seus inimigos, no final do texto, seus refere-se a inimigos. Que tipo de inimigos o texto está se referindo? Então você vai pesquisar esses seus, vai ver a qual parte ele se refere já citado no texto. Por que eu uso pronomes? Porque eu não posso ficar repetindo palavras. Então eu uso pronomes de referência que eles vão se relacionar com uma informação já citada no texto. Então você vai identificar a quem está relacionando esses seus e marcar uma alternativa para mim. Será que esses seus são os animais que foram mortos? É o povo norte-americano? São os animais predadores? Ou os gambás? A quem que esses seus se referem? Tá? Seus de quem? Tá? Então buscando informação no texto, ok? As questões 12 a 15. Eu já vou falar sobre a questão 12, tá? E depois as questões seguintes. Por que o caderno, este caderno, o caderno em particularidade, o caderno 7, ficou maior em número de questões? Daqui a pouquinho eu vou citar, tá? Então, quem fica com o Totó é uma história interessante. Seria cômica se não fosse real, né? Mas nós temos aqui um casal que se divorciou e judicializou, ou seja, foi para a justiça para ver quem ficaria com a guarda de seus dois cães. É interessante a história, a gente sabe que no Brasil não é muito frequente, mas no exterior acontece com muita frequência. Até o texto aborda esse tipo de informação. Tá aqui, ó, a fonte do texto, de onde foi tirado, é um trecho, né, de uma reportagem da revista Época, tá? E aí depois nós partimos para as questões. As questões vão trabalhar a questão da sinonímia, né? Ou seja, os sentidos da palavra, tá? Sua ex-mulher quer tirar dele seus dois xodós. No texto, a palavra xodós transmite sentimento de. O que esse xodó significa? Que tipo de sentimento ele transmite? Desprezo, vingança, espanto ou afeto, tá? Ou afeto. Qual tipo de sentimento a palavra xodó transmite, né? É normal a gente falar assim,
essa bicicleta é meu xodó, ou este meu irmão é meu xodó. A gente refere-se a tanto objeto quanto pessoas, né? O que significa a palavra xodó? Pesquise o sentido dela, o significado dela, que vai auxiliar você aí a descobrir a resposta, ok? E aqui tem aqui, ó, as questões seguintes correspondem ao sábado letivo 24 de outubro. Dia 24 de outubro é um sábado letivo. Ele é reposição daqueles 15 dias de março, tá? Lembra que logo no início da pandemia nós ficamos 15 dias antes da gente começar a se organizar para a educação à distância, a gente ficou sem aula. Então a gente está repondo estas aulas. Cada caderno de cada disciplina vai trazer um sábado letivo, algumas questões a mais para vocês reporem aquela carga horária que foi perdida. Por isso, tá? Por isso, o caderno de atividade 7, ele está maior do que os demais, tá? Então, essas três questões, a 13, a 14 e a 15, elas correspondem à reposição do sábado letivo do dia 24 de outubro. Professor, eu tenho que fazer no dia 24 de outubro? Claro que não, tá? Claro que não. Você pode fazer a sequência da resolução do caderno. Resolve tudo escrito, depois passa pelo processo de digitar, tira suas dúvidas, revise a sua resposta, tá? Esse sábado letivo, se não acontecer nenhuma particularidade, os professores farão o atendimento normalmente, tá? Então você pode me chamar ali pelo chat do Facebook ou pelo Google Sala de Aula, que é a nossa ferramenta que a gente tem utilizado, ok? Eu falo no professor Gil do oitavo ano A, B e C. Os professores do oitavo ano D e E, vocês podem procurá-los pelo chat do Facebook para tirar se eventualmente surgir alguma dúvida, tá ok? Ou, né, quiser alguma informação da escola, alguma informação que você precise, pode nos procurar. Sintam-se à vontade, tá? Então a questão 13, ó, derrotado, o aposentado solta os cachorros. Vou lutar até o fim pelos meus filhos. A expressão solta os cachorros quer dizer que o aposentado. Nós estamos falando de uma linguagem informal, aquela linguagem que a gente usa no dia a dia, né? Digamos que é uma expressão popular soltar os cachorros, né? Então se você... Não, professor, eu não entendi, eu não entendo desse ditado popular. Então o que eu sugiro para você fazer? Pegue a expressão solte os cachorros, vá lá no texto, localize onde ela está e entenda o contexto de que ela foi empregada. Quando vocês forem fazer o Enem, vocês não vão ter dicionário, vocês não vão ter celular, vocês não vão ter nem qualquer fonte de pesquisa, diferente de quando você está resolvendo esse caderno aqui, né? Então, professor, como é que eu vou resolver? Como todo candidato vai lá e faz. Ele lê e relê o texto até ele entender em que contexto foi empregado e qual sentido foi empregado ali. Tendo ali a sua resposta, aí você vai marcar uma das alternativas, tá? Ficou de mau humor, ficou satisfeito, mostrou-se despreocupado ou libertou os cachorros literalmente, ok? Certo? 14. No Brasil, até pouco tempo, pais e mães de totós eram mansos. O adjetivo, o que é um adjetivo? Adjetivo é uma característica, certo? Então, essa característica, mansos, refere-se a quem? A pais, a mães, totós ou pais e mães? Se você, a própria frase aqui te responde. Se você não entendeu a frase, você pode recorrer ao texto para saber sua resposta, ok? Certo? Ainda sobre a palavra mansos, esse adjetivo manso foi empregado com o sentido de. Então você pode até pesquisar no dicionário o sentido da palavra manso para saber o seu significado e você saber em qual sentido foi empregado lá no texto, tá? Esse manso tem o sentido de domesticado, calmo, imóvel ou malcriado, né? Malcriado no sentido de não respeitar as regras, né? Ou se comportar mal, né? Então, qual seria o sentido da palavra manso que foi empregado no texto? Ok, pessoal? Então, esse é o nosso próximo caderno. Como eu já falei, se surgir qualquer dificuldade, dúvida, tá? Ou precisar de esclarecimento, pode procurar o seu professor, que nós estamos de prontidão para atendê-los, claro que no seu horário de estudo e naqueles sábados letivos, tá ok? Chegando à pergunta, a gente tenta
atendê-los da maneira mais rápida possível para sanar a dúvida e não atrapalhar a resolução do caderno de vocês, ok, pessoal? Podem contar comigo, mais um caderno, mais uma vez, tá? Estamos juntos para vencer esse período aí que nós temos encontrado de dificuldade, ok, pessoal? Até mais.